com um DNA elaborado em laboratório, será possível colocar uma marca, da mesma forma que a gente tem uma marca registrada nos produtos industriais que a gente usa. Essa marca teve um outro objetivo, é porque eles precisavam se certificar que quando houvesse o transplante do cromossomo de uma bactéria para outra, né, o que eles observariam na bactéria transplantada seria de fato o DNA sintético. Então a marca teve essa finalidade. Então, reconhecendo essa marca, ele pode dizer, não, de fato, aqui está o cromossomo sintético, né? Claro que cientistas no futuro poderão fazer algo semelhante com variações nas sequências que vão funcionar como marcas, né? Agora, essa bactéria poderia ser reproduzida fora do laboratório? Não, ele tirou 14 regiões desse DNA que teoricamente evitariam que ela conseguisse se reproduzir fora do laboratório ou que, por exemplo, infectasse cabras, né? Que no caso da bactéria que ele usou era uma bactéria patogênica para cabras. Então ele tentou certificar, tentou se proteger de um eventual vazamento ou escape dessa bactéria do laboratório. Agora, esse trabalho parece nos mostrar que a essência da vida é a informação, não é isso? Parte sim, parte não. A vida ela tem que ser definida como um conjunto de manifestações, e esse conjunto de manifestações é extremamente complexo, depende também de vida. Por exemplo, se nós imaginarmos a hemácia humana, né, a hemácia humana adulta, normal, ela é uma célula viva que não tem DNA, né? Então, é possível haver vida, pelo menos num curto espaço de tempo, sem que haja esse fator de informação envolvido. Claro que essa célula não vai se reproduzir justamente por falta desse DNA, mas isso é possível acontecer. Então, isso ilustra bem que o DNA é apenas um dos componentes, é o que armazena a informação. Agora, a vida no seu sensu lato é uma coisa completamente diferente e que envolve o próprio compartimento, a bactéria, a parede celular, organelas celulares, enzima, metabolismo e assim por diante. Então, vida é esse conjunto. Então, eu acho que o que nós estamos discutindo no momento é um dos componentes que é o que facilita, ou que permite, né, a reprodução dessa célula. Luiz Fernando, você esteve recentemente na entrevista coletiva com o Venter. E ele já começa a alertar para a necessidade de se criar uma legislação específica para tratar da biologia sintética, porque não existe, nem nos Estados Unidos, nem aqui, em lugar nenhum do mundo, dada a natureza desse processo que é tão nova, não é? E ele próprio não se arriscou a dizer que isso é vida. Sandra, veja, a preocupação deles principal na apresentação da célula foi dizer o seguinte: os elementos de criação, literalmente os elementos industriais de criação de células, que tem que ser controlados. Tanto quanto hoje em dia se controla, bem ou mal, combustível nuclear, etc. E tal. Eles na verdade, navegam uma água um pouco estreita, que é a de querer que exista controle, mas, ao mesmo tempo, eles não gostam de muito controle, porque a iniciativa, a criação de coisas sem muitos impedimentos é o meio em que eles vivem. Mas eu acho que o que ficou claro, pelo menos vendo a apresentação disso, é o seguinte: eles não, o Craig Venter e todos os companheiros dele, não foram ali para apresentar a criação de vida, ou o que eles anunciaram foi a criação de um organismo industrial. Que eles podem, a partir de agora, criar organismos industriais. Eles são pessoas que estão dedicadas a fazer coisas que amanhã possam ter usos práticos. Eu acho que o Craig Venter, há muito tempo, abandonou a pesquisa pelo objetivo do conhecimento puro. Ele quer criar coisas, ele tem grandes investidores, ele precisa retornar esse investimento. E isso basicamente é um organismo industrial. Um ponto que é interessante, que além de toda a questão do investimento industrial, é que o avanço desse conhecimento também ele pode gerar, não agora, não daqui a 10 anos, a gente vai poder daqui a pouco pensar, por exemplo, tentar ressuscitar, entre aspas, o genoma de espécies extintas.
Então, por Do exemplo, Neandertal. no caso do seria Neandertal, nesse ano foi sequenciada, foi divulgada a sequência de 60% do genoma de Neandertal, que sumiu da Terra há 30 mil anos. Então, com o avanço da tecnologia, que, claro, tem o mérito do Venter, mas tem o mérito de vários pesquisadores ao longo dos anos, você vai poder tentar inserir, sintetizar esse DNA extinto, inserir ele numa célula humana e ter, a partir daí, a partir de técnicas de reprogramação, por exemplo, criar um neurônio de um homem de Neandertal. Isso eu acho que tem toda a importância da aplicação tecnológica, da utilização dela para fins industriais e econômicos, mas também o avanço do conhecimento vai se beneficiar muito do conhecimento nessa área. Agora, o Parque Jurássico continua ainda muito distante, né? Bastante Só na distante, imaginação. bastante distante, principalmente porque, como já foi mencionado, né, nós temos esse resultado realizado com um organismo muito simples, né, que é o micoplasma, né, e tem um genoma bastante pequeno, né. Se ele fosse um pouco menor do que ele já não seria viável do ponto de vista de autonomia, ele teria que estar associado como um parasita, né. Se nós fôssemos considerar o Parque Jurássico, né, nós aí teríamos então células eucarióticas, né, com núcleos, né, que são extremamente mais complexas, né, de se manipular e, obviamente, vão envolver um genoma muito maior e com muito mais, de manipulação muito mais difícil. A síntese do vírus da poli, que foi o primeiro que foi feito, tinha 7.500 letras. No caso da bactéria agora são 1 milhão de letras, né? No caso do genoma humano são 3 bilhões de letras. Então isso só para ilustrar O caminho é longo. o caminho até lá, né? É longo, né? Agora, e Deus? Ele não está entrando nessa equação da bactéria sintética, não é? Mas o interessante, só em termos de reflexão, é que há 100 anos atrás imaginava-se que havia chamada força vital, que separava o que era inorgânico, né, inanimado, do que era vivo. Então agora, até certo ponto, você consegue sintetizar informação e a partir daí criar vida. Então, onde é que está essa força vital? Isso eu acho que é interessante como uma reflexão no momento, né? Essa separação entre o que era inorgânico e o que é orgânico deixa de existir a partir do momento que você consegue, num laboratório, pegar uma informação inorgânica, sintetizar, combinar, montar e a partir daí gerar um organismo que se multiplica e cresce de forma viva. Agora, a bioética ganha cada vez mais importância, né? Eu acho que deve ganhar em qualquer aspecto da ciência, né? Isso é importante. Eu acho que a sociedade é que vai determinar o que é permitido, o que não é. Mas essa questão de vida, Deus, etc., eu acho que é interessante se notar agora que, na verdade, é difícil, antes de mais nada, definir vida. E segundo, a gente percebe que há aí todo um gradiente de complexidade, né? Esse gradiente de complexidade é que permite manifestações que nós chamamos de vida, né? Então, nós estamos nos concentrando em um desses aspectos, que é o aspecto informacional. Agora, há outros elementos também, mas eu acho que vida é exatamente isso, é uma rede de auto-interação e que se manifesta de uma forma peculiar. A célula está sujeita à física, à química, assim como qualquer outro fenômeno na natureza. Então, é interessante a gente observar que a gente, conhecendo um pouco mais desse processo, a gente também desmistifica um pouco o que é essa questão da vida. Luiz Fernando, como é que você está vendo esse debate aí nos Estados Unidos? Aqui, no Brasil, em qualquer lugar, é um debate tão antigo, Sandra. O ânimo é o que representa Deus? É Deus? Ou a complexidade é o que Deus criou? Ou é Deus e, portanto, esse conceito é um pouco mais difícil? Basicamente é o seguinte, se nós somos, como organismos, um veículo sofisticado, o que se fez nesse momento foi criar uma borracha, uma goma, em relação à complexidade de um veículo inteiro. Não sei se, no momento em que o veículo todo consiga ser recriado, ele vai funcionar. Eu duvido que a gente consiga responder essa questão, pelo menos por enquanto. Voltando um pouco à questão da tecnologia, como é que os pesquisadores chegaram à conclusão de que a tecnologia realmente funciona? Em que ponto eles descobriram isso? Isso dá certo?
Quer dizer, foi uma série de tentativas, né? E tem um relato interessante no próprio artigo do Venter, é que eles perceberam que o erro numa única letrinha de um gene que era muito importante